O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para os irmãos, estamos ainda no tempo da Páscoa, celebrando a ressurreição do Senhor, vitória do Senhor sobre o pecado e sobre a morte. Também estamos nos inícios do mês de maio, o mês dedicado à Virgem Maria, o mês que nós voltamos de um modo especial o nosso coração para a Mãe de Deus, aprender com ela a seguir o seu Filho. Então, um mês em que nós podemos contar com o apoio especial da Virgem Maria. E hoje, nesse quinto domingo da Páscoa, o Senhor mais uma vez se apresenta a nós. Nesse tempo da Páscoa, o Senhor está se apresentando aos discípulos. É o tempo que os discípulos estão entendendo o que Jesus estava falando. Porque Jesus veio, nosso Senhor passou 3 anos com os discípulos, pregando e ensinando. Só que nesses 3 anos eles ouviram, mas não entenderam muito daquilo que Jesus tinha falado. As coisas mais importantes, eles ainda não tinham entendido do que se tratava, embora tivessem ouvido, e embora tivessem visto muitos milagres. Tanto que, na hora da crucificação, correram, se assustaram, e demoraram para entender a ressurreição que nosso Senhor já tinha falado tanto. Então o Senhor está explicando, dizendo para os discípulos quem Ele é, e nós estamos ouvindo a cada tempo nessa Páscoa. O Senhor já disse para nós: eu sou o bom pastor. Nós ouvimos no último domingo. O Senhor também já disse para nós: eu sou o pão da vida.
Também disse para nós: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E hoje diz para nós: eu sou a videira verdadeira. Mais uma imagem, mais um símbolo que o Senhor usa para a gente entender como é a nossa vida com Ele, qual é o propósito de Deus em relação a nós. Então o Senhor é a videira e nós somos os ramos que devem permanecer na videira. Veja, o ramo faz parte da videira, ele não existe separado da videira. Quem toca no ramo, está tocando na videira. Assim deve ser a nossa relação com Cristo. A vida de Cristo deve ser a nossa vida. A vida que Ele vive deve ser a mesma vida que nós vivemos. Essa é a nossa vocação. Por isso precisamos estar atentos para nós entendermos quem é Cristo. Porque a vida dele é também a minha vida. A maneira como ele vive deve ser a maneira como eu vivo. Então nós aprendemos de Cristo a viver. O que é que o Senhor ensina para nós hoje? Ele usa a videira para nos ensinar algumas coisas importantes. As características da videira são as características do coração dele e devem ser as características do nosso coração. Como é a videira? Porque o Senhor escolheu a videira para falar hoje. Bom, queria destacar 3 coisas da videira. Tem muitas, para nós aprendermos com a videira. Não sei se você já parou em algum momento da vida para observar o crescimento de uma videira, ou ao menos de uma planta, que você tenha plantado e visto ela nascer, até ficar grande. Bom, a videira, ela é, antes de tudo, desapegada de si mesma. Sim, a videira não procura os seus interesses. Quando o agricultor vai lá e planta a videira, assim como outra planta também, as outras plantas também, quando a videira é plantada, ela recebe o fertilizante, ela recebe a luz do sol, ela recebe a chuva, tudo que é colocado nela, ela recebe, e ela cresce. Só que ela não guarda isso para ela, porque ela não está preocupada com os seus próprios interesses. Tudo o que ela recebe, ela devolve. Tudo o que ela recebe, ela devolve. Ela devolve em forma de sombra, devolve em forma de fruto. Então, tudo o que ela recebe do céu e do ser humano, ela devolve, ela não guarda nada, porque ela não vive para satisfazer as vontades dela. Ensinamento para nós: assim é o coração de nosso Senhor, que não guarda nada para Ele, tudo o que Ele tem, Ele nos ofereceu, tudo. Não guardou nada para si, não vivia para fazer a sua vontade, vivia para fazer a vontade do Pai, vivia para fazer o bem, de graça, sem esperar nada em troca. Assim é o coração de nosso Senhor, assim deve ser o nosso coração. Um coração livre, um coração que faz o bem, não porque vai receber alguma coisa em troca. Faz o bem porque o bem é bom, porque vale a pena fazer o bem. Essa é a primeira coisa importante. Aí tem uma outra coisa importante da videira, que a videira e nenhuma planta faz barulho. A videira é silenciosa. A gente nunca vê uma planta fazendo barulho, né? A gente não é acostumado com o silêncio. A gente é acostumado com o barulho. A gente foge do silêncio. Especialmente hoje, na nossa época,
O silêncio é muito difícil, porque a gente está numa época de muito barulho. Então tudo é distração e tudo nos distrai muito facilmente. Nós somos muito distraídos. Veja, mas o Senhor nos convida a gerar silêncio no nosso coração. Porque no barulho a gente se perde. No barulho a gente se perde. Barulho ao nosso redor, mas principalmente barulho no nosso coração. O barulho das nossas preocupações, o barulho dos nossos interesses, o barulho das mentiras que o inimigo coloca na nossa mente, que o mundo lança no nosso coração. E tudo isso distrai a nossa mente e a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus, precisa do silêncio. Para ouvir a voz de Deus, precisamos do silêncio. Assim era o coração de Jesus, um coração silencioso. O mundo podia estar caindo ao redor dele, mas no coração dele permanecia um silêncio de atenção ao que o Pai dizia. Assim deve ser o nosso coração. E Deus está tão interessado que o nosso coração tenha silêncio. Deus é tão interessado nisso, que Ele trabalha para que o nosso coração se torne silencioso. Só que a gente tantas vezes não entende o trabalho de Deus. Frei, como é que Deus trabalha para gerar silêncio no meu coração? Sabe, o nosso coração fica barulhento por causa das coisas que nós acumulamos na nossa vida. Os apegos que nós acumulamos. Toda vez que você se apega a alguma coisa, aquilo começa a fazer barulho no seu coração. Seja lá o que for, inclusive a minha própria vida, quando eu me apego a ela, isso começa a fazer barulho. Qual é o trabalho que Deus faz? Ele vai podando aquilo que não precisa. Igual um galho seco da árvore que não precisa ficar ali, e o agricultor vai lá e corta fora. Deus vai tirando coisas da nossa vida para a gente aprender a se desapegar das coisas. Então, quando Deus tira coisas da nossa vida, não é porque Deus está fazendo mal, é porque Deus está interessado em que o nosso coração seja livre, desapegado, para poder ouvir. É assim a poda. Todo ramo que dá fruto, Ele poda para que dê mais fruto ainda. Então é isso. E a última coisa que o Senhor ensina é que a videira dá fruto. E nós também precisamos dar fruto. Frei, o que é o fruto da videira? O fruto da videira é a virtude. A gente não está tão acostumado mais com essa palavra, né? A virtude. O que é a virtude? A virtude é um jeito de ser de Cristo. Que é assim, fazer o bem, fazer a coisa certa do jeito certo. Fazer aquilo que o Pai diz, da maneira que o Pai orienta para fazer. Isso é virtude. Então, isso é o fruto que nós precisamos dar, porque esse é o fruto que a videira dá. Então, que o Senhor nos ajude a escutar a sua palavra, a ter um coração livre e poder fazer a coisa certa. Só um coração livre e um coração que escuta é capaz de fazer a coisa certa e não se perder na estrada da vida. Que o Senhor nos ajude nesse caminho, para a gente poder permanecer sempre ligado à videira. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.